Bom dia, haroldistas! Como vocês estão? Como vocês estão? É sério, ontem a gente fundou uma religião aqui e já tem hereges e heterodoxia. É sério. Me mandaram de manhã uma foto aqui que eu vou dividir com vocês porque eu não acreditei. Me mandaram essa foto aqui de manhã do Haroldo carregando nas costas a Terra plana. É sério, gente, isso aqui é um deboche, não é possível, porque o Haroldo não é negacionista da ciência. O Haroldo não tem relação com a Terra plana. Por favor, não façam isso. Bem, brincadeiras à parte, se você não entendeu nada do que a gente falou aqui, assista ao vídeo de ontem, que se chama Putz, viralizei nas redes bolsonaristas, e aí você vai compreender a brincadeira, que vai virar piada interna nossa aqui, eu acho, pelo jeito. Mas a notícia de hoje foi que Daniel Silveira, deputado bolsonarista, aquele mesmo que quebrou a placa da Marielle Franco, quando homenagearam a Marielle numa rua pondo a placa dela, ele foi agora julgado no STF e condenado. Eu vou ler a manchete para vocês aqui. STF condena Daniel Silveira à perda de mandato e dos direitos políticos e a 8 anos e 9 meses de prisão. Deputado bolsonarista foi julgado no Supremo Tribunal Federal por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo e às instituições como o próprio STF. Eu quero falar sobre isso aqui e também falar sobre a renúncia do Mamãe Falei, que ele está sofrendo um processo de cassação na Alesp e ele renuncia para tentar bloquear essa cassação. Mas antes disso, já curta esse vídeo aqui embaixo, dê um bom dia, como é que você está por aí, também se inscreva no canal se não for inscrito e aproveite, caso interesse, para conferir o meu curso sobre debates. A inscrição para a segunda turma está aberta até esse fim de semana, até o dia 24 de abril, domingo, então vá lá, se inscreva e participe dessa turma, porque ali eu compartilho com você muito do que eu aprendi ao longo desses últimos 20 e poucos anos na filosofia, como desenvolver o pensamento crítico, a reflexão, a análise da realidade e também como debater com ética e reconhecer falácias lógicas, erros de raciocínio. Então vá lá, tá bem legal o curso, já são centenas de pessoas inscritas, faça parte. O link está aqui na descrição. Então vamos começar aqui com a notícia do Daniel Silveira perdendo o mandato, direitos políticos e condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Na verdade, vamos começar aqui já explicando qual é o objetivo disso, né? Porque ali foi quase unânime a votação no STF. O objetivo disso é de tentar conter um pouco o dano à democracia feita nos últimos anos. A gente tem que entender aqui que o Daniel Silveira ele vai se tornar um símbolo. Ele é um símbolo de uma preocupação das instituições agora em relação ao Bolsonaro. Essa decisão em relação ao Daniel Silveira é uma mensagem direta e explícita para o Bolsonaro e para outros bolsonaristas. Porque essa decisão deveria ter ocorrido 20 anos atrás. Deveria ter ocorrido quando, em 99, por exemplo, o Bolsonaro foi na televisão e disse que ele era a favor de um golpe de Estado no Brasil, de fechar Congresso, de prender pessoas, pôr no pau de arara, e que houvesse uma guerra civil no Brasil na qual morressem 30 mil brasileiros, incluindo inocentes. Então, sim, essa decisão agora, 2022, ela deveria ser feita com o Bolsonaro, anos e anos atrás. Quem deveria ter sido preso e perdido seus direitos políticos anos atrás era o Bolsonaro, e isso teria evitado esse Estado hoje no país. Então, essa decisão aqui, ela é emblemática, simbólica, e ela, de certo modo, é retrospectiva. Ela visa aqui tentar reparar a morosidade, a impunidade, inclusive, de falas antidemocráticas que podem pôr em risco as instituições. Então eu quero ler para vocês aqui um trechinho do que disse o Alexandre de Moraes, que era o relator também dessa decisão. Ele diz o seguinte aqui: a liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, sátiras, para opiniões errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio, atentado ao Estado Democrático de Direito. E ele prossegue: a Constituição não garante liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, para discurso de ódio, para discurso contra a democracia, para discurso contra as instituições. Esse é o limite do exercício deturpado de liberdade inexistente de expressão. E os outros ministros, com exceção do Nuno Marques, que é o ministro posto pelo Bolsonaro lá no Supremo, né, que foi indicação do Bolsonaro, todos os demais ministros votaram junto com o relator. Isso vai levar, né, claro, ainda pode recorrer, ainda pode ter outras manobras aí que o Daniel Silveira pode tentar para evitar a prisão, mas dificilmente vai reverter a decisão, mas ele pode recorrer e de qualquer maneira ele vai acabar em cana e, como eu falei, isso era emblemático. Isso é um símbolo de uma posição agora mais dura das instituições em relação a golpistas. E a gente espera ou torce para que isso sirva de fato de exemplo e talvez desestimule qualquer medida do Bolsonaro golpista. Porque o Bolsonaro ele está decidido a ganhar essas eleições, seja
com o voto, seja no tapa. Então ele sabe que se ele não ganhar a eleição, se por acaso o Lula ganhar, que o Bolsonaro vai preso depois. Ele vai preso porque, assim, há inúmeras acusações graves contra ele, incluindo do próprio relatório da CPI da Covid, né, indicando crimes contra a humanidade. Então, assim, ele sabe, que o Bolsonaro sabe que ele vai acabar preso se ele não continuar no poder. Ele sabe disso. Então ele vai fazer de tudo para se manter no poder, e ele pode acabar preso junto com outras pessoas próximas a ele, aos seus filhos também. Então, há uma tentativa de se agarrar ao poder de maneira, sabe, frenética pelo Bolsonaro. Que o caso do Daniel Silveira não seja o único. Que a gente espere, de fato, que pessoas cometeram crimes durante a pandemia, por exemplo, que figuras políticas que prejudicaram o debate político de maneira criminosa paguem pelo que fizeram. Então, aqui a gente tem, como eu falei, um caso emblemático. E daí, em relação a isso, né, também, no mesmo sentido, na mesma direção, tem o processo de cassação do mandato do Arthur Duval, mamãe falei, lá na Lesp. A gente falou sobre isso semana passada, que ele, por causa dos áudios que ele passou para os amigos dele, né, durante a viagem fatídica dele à Ucrânia, que ele manda áudios machistas, dizendo coisas horríveis sobre as ucranianas, que elas eram fáceis porque eram pobres, falando coisas pavorosas sobre as ucranianas. Esses áudios foram publicados, foi para a imprensa mundial, não apenas brasileira, imprensa mundial, e aí a Lesp resolve abrir um processo disciplinar contra o Mamãe Falei, resolve abrir um processo de cassação do mandato. E aí ele usa essa manobra agora de renunciar ao mandato na tentativa de tentar expor os seus colegas deputados estaduais como se o sistema estivesse contra ele para destruí-lo. E daí, segundo o Mamãe Falei aqui, né, o que ele alega é o seguinte: sem o mandato, os deputados agora serão obrigados a discutir apenas os meus direitos políticos. E vai ficar claro que eles querem, na verdade, me tirar das próximas eleições. Estou sendo vítima de um processo injusto e arbitrário dentro da Lesp. O amplo direito à defesa foi ignorado pelos deputados que promovem uma perseguição política. Mas não pensem que desisti, continuarei lutando pelos meus direitos. E é engraçado, né, quando se ouve aqui nessa fala do Mamãe Falei, como se parece muito, inclusive, com a alegação feita pela Dilma Rousseff, por exemplo, ou pelos petistas durante o processo de impeachment da Dilma. Então havia um senso, e no caso da Dilma foi muito claro isso, na medida que vão surgindo evidências sobre isso, que houve, de fato, um trabalho coletivo para retirá-la do poder, e que jamais foi pela questão da corrupção. É aí que está o ponto. No caso da Dilma, havia um discurso moralizante, um discurso anticorrupção, mas nunca foi por causa disso. Depois, a coisa piora, né? Basta pensar no governo Bolsonaro, que se elege com o discurso, com a retórica anticorrupção, que põe junto com ele Sérgio Moro como ministro, e jamais foi contra a corrupção. Foi pelo poder, foi pela manutenção do poder. Então, nesse momento, agora eu fico pensando aqui na cabeça do Mamãe Falei, se ele acha que o impeachment da Dilma foi, de fato, um golpe, uma retirada do sistema da Dilma, ou se foi justo, porque ele se sente injustiçado agora, né? Ele acha que, no caso dele, ele é a vítima de um processo injusto de cassação de mandato e que o sistema quer destruí-lo porque ele representa uma ameaça ao sistema. Ele acha que ele pode derrubar o sistema, enfrentar o sistema, jogar areia nas engrenagens, ou seja, ele acha que ele vai mudar alguma coisa, ou que ele pode mudar alguma coisa, ou que ele mudou alguma coisa, e é por isso que está sendo punido agora. De fato, há parâmetros ambíguos em relação a punições na Lesp, né? Então teve o caso lá do Cury, abusou, né, fisicamente de uma colega parlamentar e ele não foi cassado, ele foi só punido ali com afastamento provisório. Mas merecia ser cassado. Aí que está a questão. O fato de ter havido um processo que foi parcial e que não puniu de acordo com a gravidade daquilo que ele fez, não quer dizer que o Arthur Duval não merece ser cassado. Ele merece ser cassado. Do mesmo modo como o caso do Daniel Silveira. O fato de ele perder os direitos políticos e ser preso agora não significa que no caso do Bolsonaro anteriormente, anos atrás, não deveria ter ocorrido o mesmo. Isso que acontece com o Daniel Silveira agora, ou com o Arthur Duval, é o que se espera de maneira isonômica, né, de maneira igual para outros que vão e infringem o código de ética, ou que infringem a lei, ou que ameaçam a democracia, no caso do Daniel Silveira. Então, assim, a gente esperaria que o que aconteceu com o Mamãe Falei houvesse acontecido com o Fernando Cury. O que aconteceu com o Daniel Silveira agora houvesse ocorrido com o Bolsonaro. O Mamãe Falei está sendo punido, de fato, dessa maneira rigorosa, que é o que ele merece. É importante ressaltar isso aqui, é o que ele merece. Ele está sendo punido agora porque ele é um incômodo, mas não no sentido que ele acha, né, de confrontar o sistema. Ele é um incômodo porque ele tem essa retórica antipolítica e que alega que todo mundo, tirando ele, é corrupto. Todo mundo, tirando o MBL, não tem interesse em enfrentar a corrupção. Todo mundo, exceto eles, não é honesto. E aí é óbvio que é uma balela completa, né? É uma mentira completa que nem eles acreditam, na verdade. É retórica. É uma retórica para convencer os apoiadores dele. Mas nem eles acreditam porque eles sabem que é falso. Tem muita gente decente, tem muita gente que acredita no que faz, tem muita gente que faz com autenticidade, tem muita gente que está lá trabalhando de maneira honesta. Então, assim, injusto não é.
Injusto não é o fato de ele ser punido, ou o Daniel Silveira ser punido, mas que outros também que violaram a lei ou que violaram o código de ética não fossem punidos por suas infrações. E é claro que a gente nem sequer pode esperar que isso vá ocorrer de novo no futuro próximo, né? Se por acaso um outro deputado federal vir a ameaçar ministros, sei lá, vir ameaçar alguém, se isso vai acontecer com outros deputados, a gente não sabe. O fato é que esses casos, tanto no STF quanto na LESP, eles visariam ser casos emblemáticos para mandar um recado. Olha só, entrem na linha, se comportem, ajam como pessoas decentes na política, pelo menos, né? É claro que é preciso abrir a ressalva também, porque há vários casos que são esdrúxulos também, de corrupção, sabe, criminosos mesmo, políticos acusados de matar outros. Então, assim, há casos esdrúxulos na política que não são penalizados. E aí você esperaria que houvesse penalização. Aí você esperaria que houvesse cassação de mandato, que houvesse perda de direitos políticos, que fossem presos, mas aí também cabe uma pressão popular, né? No caso do Arthur Duval, houve essa demanda popular, e aí é muito difícil também que os deputados simplesmente lavem as mãos e digam, eu não posso fazer nada, sendo que houve uma enorme repercussão. Se houvesse esse tipo de indignação em relação a outros casos também, certamente os deputados políticos ficariam pressionados para poder cumprir a lei, cumprir os códigos de ética, cumprir aquilo que se espera deles. Bem, o que vocês pensam sobre essa história inicial aqui do Daniel Silveira, por decisão do STF, que vai perder o mandato, direitos políticos e também será preso, vai passar um tempo em cana, e no caso do Mamãe Falei, que renuncia para tentar bloquear o processo de cassação de direitos dele, e agora provavelmente seguirá o processo e ainda assim será cassado. O que você acha disso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Participar de um debate é uma excelente oportunidade para a gente poder refinar o nosso pensamento e poder nos aproximar também da verdade. Mas o problema é que muita gente entra no debate tendo convicção de que tem razão e, com unhas e dentes, defende sua posição, muitas vezes se munindo de táticas desonestas para vencer um debate, desse modo contaminando essa troca intelectual. O fato é que não existe um debate legítimo quando o foco é apenas a disputa. Se você quiser aprender mais sobre como debater com ética e responsabilidade, e de maneira mais racional, eu te convido a se inscrever aqui no meu curso Como Vencer um Debate Tendo Razão. Basta clicar aqui no botão.